bem, 14 horas e 30 minutos, 14 horas e 30 minutos aqui no programa Um Novo Dia, 104.9, trazendo para você as informações aqui na sua tarde e trazendo para você, hoje teremos, pessoal, uma programação diferente. Está aqui nos nossos estúdios, na verdade estão nos nossos estúdios, o nosso amigo Alex Sarati, que é presidente do CEPERGS, aqui do Rio Grande do Sul, que é o Sindicato dos Professores e o Pessoal Trabalhadores da Educação, e o professor Eric, membro aqui do 10º núcleo do CEPERGS aqui em Alegrete, que hoje vão estar conosco aí falando a respeito da caravana pela democracia, né? Pela democracia, e nós estaremos aqui falando com eles. Então, primeiramente, vamos dar aí o nosso boa tarde. Boa tarde, então, Alex. Muito boa tarde, João. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Sentinela. É uma satisfação poder estar conversando com o teu público, com a comunidade alegretense. Tranquilo. E vamos cumprimentar, então, também o nosso amigo aqui, Eric, professor Eric, aqui de Alegrete. Já conhecemos aí de várias lutas aí pela comunidade alegretense. Prazer tê-lo aqui, Eric. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. Uma satisfação também estar aqui. Tá certo. Alex, o que é... Explica para nós sobre o que é a Caravana pela Democracia, esse movimento aí que a gente tem acompanhado, que o CEPERGS tem realizado, né? Começou ontem foi em Uruguaiana, né? Hoje é Alegrete, amanhã Santana do Livramento e depois São Gabriel. Exato, essa é a nossa primeira semana. Então, por favor, explica para os nossos ouvintes o que é esse movimento do CEPERGS, Caravana pela Democracia. Então, nós, na verdade, historicamente, sempre realizamos movimentos mais intensos, concentrados e dirigidos de discussão e de mobilização com a nossa categoria, com a comunidade escolar, com a sociedade como um todo. Percorremos imprensa, Câmara de Vereadores, escolas, enfim. O ano passado e o início desse ano, nós realizamos 2 movimentos muito bem sucedidos, de caravanas pelo Estado, que nos permitiram ter um alcance muito grande, no sentido da conversação e da relação com os nossos colegas trabalhadores e trabalhadoras de educação. As 2 caravanas juntas atingiram mais de 600 escolas, percorreram mais de 180 municípios e foram fundamentais para que se pudesse pautar o debate educacional dentro daquilo que interessa e muitas vezes aflige tanto os pais e os estudantes quanto os nossos colegas professores, funcionários e aposentados. Nessa oportunidade, como tu bem lembrou, iniciamos ontem a Caravana pela Democracia nas escolas, nas ruas e nas urnas, com o objetivo de fazer o debate político, educacional, pedagógico a respeito da condição da educação pública e nada mais simbólico e material do que a própria escola pública. Então, estar dentro das escolas, conversar com os colegas. Nas ruas, porque o CEPERGS tem uma tradição de muitos anos, de muitas décadas, de sempre estar presente nas grandes lutas, nos grandes debates que envolvem a sociedade, envolvem políticas públicas e a própria educação. E nas urnas, porque nós acreditamos que esse momento que nós afunilamos para a escolha dos nossos futuros governantes, dos nossos parlamentares, é importante apresentar qual que é o programa, qual que são as reivindicações que os trabalhadores e trabalhadoras em educação têm a oferecer para o debate público e dizer, por esse caminho a educação será valorizada, os professores e funcionários receberão salários justos, as verbas chegarão em suficiência para as escolas, nós teremos modelos pedagógicos de fato avançados, não muitos modelos que são criados em gabinetes e que se mostram fracassados, como nós temos visto pela experiência histórica e agora, por exemplo, com o novo ensino médio, com a introdução das escolas cívico-militares, com a aprovação do homeschooling. Defendemos a escola pública e é, portanto, também na hora da decisão do voto que essa defesa se concretiza e se materializa. Está certo, então, Alex. Eu tenho visto, a gente que acompanha aqui normalmente a mídia, as informações,
E às vezes a gente vê o debate sobre a educação, principalmente às vezes especialistas falando em relação a muitas vezes a nível federal, podemos dizer, cortes na educação para universidades, em relação ao próprio o CAPES, né, as bolsas de pesquisas e o INEP também, cortes que afetam a educação. Claro. Então, muitas vezes, esse debate de especialistas da área, eles nos levam a entender que, muitas vezes, tem muitas forças, podemos dizer assim, externas à área do magistério, que muitas vezes que está buscando um favorecimento com essas reformas e com esse sistema que está acontecendo na educação do Brasil. Certo. Vamos falar aqui livremente. A privatização da escola pública, né, a ingerência externa de categorias que não fazem parte do magistério dentro da escola pública. Como o CEPERGS vê essa situação? Até mesmo o novo ensino médio, ele já traz ali 400 horas de aulas, né, que muitas vezes o professor ele não teve aquela preparação para esse tipo de conteúdo. Como o CEPERGS vê essa situação? Essa é uma discussão profunda, do qual nós trabalhamos de uma maneira assim, muito séria, porque ela envolve uma mudança não apenas conjuntural, mas estrutural da educação. Tivemos, no último período, uma série de retrocessos no que diz respeito ao financiamento da educação. Lá em 2016 ainda, foi aprovada uma emenda constitucional que criou o chamado teto de gastos, que é um formato, né, criado para impedir que se faça o investimento necessário, o financiamento necessário para sustentar um sistema de educação que envolve milhões de pessoas. Nós estamos falando de uma população, né, educacional nesse país que beira os 50 milhões de pessoas. Não se sustenta isso sem recursos, né? Também, naquele mesmo período, né, atravessamos, né, pela reforma trabalhista, que não atinge só o mercado de trabalho lá fora. Nós vemos os reflexos da reforma trabalhista também no serviço público, também na educação, né, a proliferação da terceirização, né, os contratos sendo cada vez mais numerosos, poucas oportunidades de concurso público, né, e outras mazelas que têm se mostrado, né, muito graves, né, que têm impactado, né, na oferta da educação e da educação de qualidade. A reforma do ensino médio também de 2017 e, mais recentemente, uma linha política que, por um lado, criminaliza a educação, né? Em alguns momentos, né, professor Eric, há uma tendência à histeria, né? Acho que um caso muito sintomático é a discussão sobre o homeschooling, né? Aquela história de que não, vou educar meu filho em casa porque a escola supostamente estaria doutrinando, né, as crianças. Gente, veio a pandemia, tragicamente veio essa pandemia, com toda a dor das perdas que provocou, né? E as pessoas perceberam que educar em casa, assim, né, uma coisa é no discurso, outra coisa na prática, né? Houve inúmeras manifestações de reabertura das escolas por questões do tipo, eu não consigo ensinar o meu filho. A profissão de professor e a profissão de educador, porque os nossos funcionários também contribuem muito com o trabalho pedagógico na escola, é uma profissão que exige especialização, exige formação, exige, né, um empenho que os pais não estão preparados, né? Eles não têm uma formação, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista pedagógico, para dar conta disso. Então, me parece, né, que a gente precisa, né, sentar a poeira, né, e debater com franqueza, né, os problemas da educação pública, desde a questão do financiamento, que é fundamental. O Brasil tem uma dívida histórica, né, tem índices educacionais muito preocupantes e até precários em várias questões, né, debater a valorização profissional, debater formação, carreira, mas isso num conjunto, né? Dentro do movimento educacional, nós falamos da construção de um sistema nacional articulado de educação, uma espécie de SUS da educação, para que a gente possa gerenciar de uma maneira completa e complexa, né, toda uma política de educação que esteja relacionada, com o desenvolvimento nacional,
o desenvolvimento artístico, cultural, intelectual, científico e tecnológico tão necessário, né, num mundo, né, permeado pelas revoluções tecnológicas, também o desenvolvimento humano, seja em âmbito individual, as pessoas buscam, né, o famoso crescer na vida, né, seja no sentido coletivo e social, porque é necessário que essa experiência educacional ela se traduza, né, num modo de pensar a sociedade, de conviver de maneira civilizada e humanista, né, com os nossos, né, como cidadãos. Então, é um tema de grande complexidade e o que a gente tem visto é uma política totalmente contrária, né? Os cortes, por exemplo, no financiamento, né, do ensino superior, eles atingem tanto, né, a universidade e os institutos federais quanto o setor privado. Nós temos uma universidade de excelência no ramo privado aqui no Rio Grande do Sul que fechou nada mais, nada menos do que 12 cursos de pós-graduação, né? E com uma tradição, né, escolar fantástica. Então, vejam que a coisa vai se transformando em algo muito grave. Acho que o professor Eric também, que é uma pessoa que debate bem esse assunto, pode dar boas contribuições aqui. Bom, dentro de uma perspectiva mais totalizante, né, deixar claro que a educação ela não é algo, e aí vou repetir Stefan Meszaros, né, a educação ela não é apartada do resto. No entanto, devemos lembrar que educação pode contribuir para a mudança estrutural da sociedade, mas ela não muda sozinha nada. A educação é apenas um braço dentro de um sistema, da construção de um sistema, de uma totalidade. O que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos em degradação da educação pública, é porque isso está inserido em um projeto, em todos os sentidos. Quais são eles? O primeiro, o ataque a todos os serviços públicos que ocorrem não só na educação, mas que ocorria até mesmo no SUS até a chegada da pandemia, né? Deixemos claro isso. E que a enxurrada de investimentos no SUS e fortalecimento do SUS só ocorreu devido à questão pandêmica que forçou, né, se rever, pelo menos momentaneamente, a questão de investimentos no serviço público da saúde. Então, nós devemos entender que a educação está passando por esse processo, está sendo atacada, né, em todo o seu três lados principais, que é o ataque aos educadores. E quando eu digo educadores, não estou me referindo apenas ao professor, mas também ao funcionário de escola, que está lá na limpeza, que está lá na manutenção da escola, que está lá fazendo o alimento ao aluno. Porque educação é um conjunto. Falar em educação de qualidade não é somente o professor bem pago. Não é somente ter uma merenda de qualidade. Não é somente ter uma sala de aula bem equipada. Ter um ambiente, né, salutar, onde o aluno, por exemplo, não morra de calor, né, no nosso terrível verão, ou então passe frio ou passe, né, situações insalubres em salas de aula, né, que felizmente em Alegrete nós não temos casos tão assintosos quanto temos em outras regiões do estado, onde nós temos escolas, uma delas que está a menos de 200 metros da sede do poder estadual, que há poucos meses tinha salas de aula com o teto caindo. Então nós chegamos a esse ponto, né, ao ponto de um abandono estrutural que felizmente em Alegrete nós não temos casos tão assintosos, né? Não digo casos, mas temos um aí bem conhecido. Bom, então, a educação está sendo atacada pelo lado do fator do pessoal, mal pago, sem reajustes adequados. Para os professores, só tiveram reajuste dos 33%, que não foi pago realmente os 33% para todos, porque ele saiu de vantagens do antigo plano de carreira, né? Ou seja, ele, como o pessoal diz, ele comeu vantagens antigas, então, na verdade, não teve aumento nenhum para boa parte. Né? Professores aposentados, em grande maioria, não receberam nenhum reajuste. Né? Para quem não sabe, houve uma mudança total no nosso plano de carreira no findar do ano de 2019, início de 2020. Então, nós começamos o ano de 2020 com notícias trágicas de todos os lados, né? Primeiro, a mudança do plano de carreira começou a vigir a partir daquele ano.
Os professores aposentados voltaram a pagar contribuição previdenciária. Para quem não sabe, professores aposentados estão pagando hoje contribuição previdenciária na média de 14%. O que eu quero dizer com 14% sobre o salário? Hoje, a contribuição do INSS, que tu paga até se aposentar, porque, né, seria o óbvio, dentro que a nossa ideia de contribuição não é que nem a privada. A contribuição no Brasil previdenciária, ela trabalha num processo onde tu contribui a nível de solidariedade, ou seja, tu está contribuindo não para guardar para a tua aposentadoria, mas contribuindo para o bolo, né, dos valores que vão manter aqueles que não estão, né, que já estão aposentados, já estão inativos. O que ocorre? No IP, começou-se a cobrar agora, a título de falta de verbas, contribuição previdenciária de quem já estava aposentado e já estava livre desse pagamento. E 14%, quando eu falei, não é só a título de informação, não. É porque eu vou fazer um comparativo. Hoje, nós temos a contribuição no INSS da Previdência Pública Federal de 11%. É menor que a que nós pagamos. A contribuição militar no Brasil hoje é de 7%. Então, espera um pouquinho. Então, por que eu comparei também com a questão militar? Porque entra no todo. Nós estamos criando um país de castas, onde determinados grupos, eu não estou aqui atacando nenhum grupo, dizendo que nenhum grupo tem que lutar pelos seus direitos. Não estou dizendo que até estão pagando pouco. Não é isso. Mas no sentido de por que determinada categoria é tratada com respeito e por que outra não? Eu quero também que a educação seja valorizada, assim como a segurança pública, assim como a defesa nacional. Agora, a partir do momento que nós temos uma balança, que aí nós vamos entrar na questão, né, que usa determinadas castas do serviço público, porque são interessantes para a manutenção do poder, porque são interessantes na forma de modelamento de um poder para se perpetuar, muitas vezes passando por cima, né, das articulações legais do Estado Democrático de Direito. Né? Para bom entendedor, o recado já foi dado. Então, hoje se ataca o funcionário público, porque o Estado, em seus direitos mais básicos, está sendo enxugado. Não é à toa que estão se vendendo as últimas estatais de áreas que são essenciais. E quando eu digo essenciais, não porque o Estado deve controlar a distribuição de energia, a geração, no caso, né, da Eletrobras, no caso das redes de distribuição de água e esgoto, como no Rio Grande do Sul, como a Corsã. Não estou falando meramente por questão econômica, mas estratégica, quando eu digo, vai muito além. Estratégico é no sentido de que, inclusive os Correios, a nível federal, são empresas que atuam em locais que uma empresa privada nunca atuaria. E que não que ela estivesse errada, porque ela não teria lucratividade. Só a título de exemplificação. Nível federal, os Correios. Os Correios hoje, ele consegue ter lucratividade. E essa lucratividade vem apenas do eixo sul-sudeste. Só sul-sudeste. Onde, destas cidades do sul-sudeste, tirando as capitais, não chegam a 300 cidades além das capitais que são lucrativas. O que eu quero dizer com isso? Só no Rio Grande do Sul temos mais de 480 cidades. Então, temos uma ideia que todo o eixo sudeste, sul, só 300 cidades além das capitais são lucrativas. Com essa lucratividade, os Correios conseguem manter a entrega de livros didáticos, né, o próprio serviço dele, manter escritórios físicos em cidades que não são lucrativas, inclusive Alegrete. Agora, quando eu saio da questão federal, entramos na Corsã. Muitas cidades tão pequenas só têm investimento daquilo que não dá voto, que é o saneamento básico, inclusive Alegrete, que nem chega aos 50% de esgoto realmente tratado. Então, assim, esse investimento em obras que não são eleitoreiras
né, que vem da Corsan, nunca teriam sido feitas por uma empresa privada. Inclusive, nós conhecemos o caso, por exemplo, Uruguaiana, né, onde foi há já quase uma década, foi na época do Sanchotene Félix, foi privatizada, ela foi entregue, né, para a empresa da Odebrecht, a qual lá, logo que assumiu, 3 meses depois, triplicou em alguns bairros a conta de água, a título de que ali teriam que ser feitos investimentos. Além disso, dificuldade de distribuição, inclusive falta d'água, né, corriqueira na cidade. Então, o que eu quero dizer com isso? O serviço público é atacado e sempre que há problemas de caixa, se retira da onde? Daqueles serviços que não se servem a quem quer utilizar determinados nichos do serviço público para se manter no poder, ou você faz o quê? Se enxuga, se retira, como agora está se retirando dinheiro das universidades, algumas podendo não manter os seus serviços de limpeza, alimentação, né, e bolsas até o final do ano. Professor, até pelo nosso tempo aqui, inclusive até nós acompanhamos essa questão do desconto previdenciário, muitas vezes do aposentado, quebrando um princípio que é o direito adquirido. Exato. Que já foi pago durante a sua vigência na ativa ali, o professor pagou e agora, depois de aposentado, teria que ser respeitado. Só que com a educação, o pessoal muitas vezes aí, né, foi o que aconteceu, e eu acredito que o CEPEGS acionou na justiça essa questão. Isso, estamos no STF com uma ação sobre essa questão. Tá certo. E professor Alex, assim, a respeito, assim, qual é hoje, assim, a demanda principal de professores aqui no estado do Rio Grande do Sul e a questão das infraestruturas, que conforme foi falado já, existem no estado, já foi feito pesquisas que um dos maiores problemas é a questão da infraestrutura das escolas. Mas a questão dos professores hoje, qual é o déficit no estado? Bom, nós temos várias situações. A primeira delas é que nós temos já, entre professores, um percentual de 40% de contratos. Entre funcionários de escola, já ultrapassa os 50%. Concurso público. Carreira. É preciso uma carreira que atraia os jovens para, né, serem professores ou serem funcionários e que projete para esses profissionais, né, uma ideia de que, na medida que eles se dedicam, né, ao exercício da profissão, eles possam galgar degraus. Um plano de carreira. Um plano de carreira. Sim. A valorização profissional. O Rio Grande do Sul paga hoje o piso, primeiro, como disse o professor Eric, tirando de vantagens e direitos que nós tínhamos adquiridos jogando para dentro do salário, então virou uma mera manobra contábil, e nós temos ainda um dos piores salários do país, porque a grande maioria paga mais do que o piso. As pessoas precisam entender que o piso é uma base, mas é que nem salário mínimo. Sim, sim. Não é obrigado todo mundo a receber salário mínimo. Então, né, o governo do estado do Rio Grande do Sul transformou o piso em teto. E o investimento, né, na questão infraestrutural e tecnológica, que não pode ser feito da maneira que aconteceu na pandemia. Quer dizer, de uma hora para outra, aquilo que sim, era sim. escasso virou excessivo e você não aproveita. Sem um preparo todo. Exato, é um processo. Né? A gente que é da educação sabe que educar, inclusive os professores se educarem, faz parte de um processo. Então, é importante que, resumindo a questão toda, é preciso investimento. É cumprir a Constituição, é acabar com os cortes de recursos, é abrir linhas de financiamento, é pagar um bom salário para que o professor, ao invés de fazer 60 horas, possa fazer 40 horas, ter um tempo para a sua vida pessoal, para a sua formação intelectual. E eu acho que é isso que vai estar em debate, né, na caravana, dentro das escolas, nos nossos movimentos e na hora da nossa categoria decidir o seu voto para saber qual o projeto que representa esse caminho, qual o projeto que representou retrocesso, que representou perda e que tem ajudado a destruir a educação pública no país e no estado. Tá certo. Alex, uma pergunta aqui, até porque o nosso tempo aqui já estamos quase se esgotando até do programa aqui. Sim. Com a chegada aí do novo ensino médio aí, né? Hoje os professores estariam preparados, ou seja, a educação do Estado estaria preparados principalmente para essas áreas de conhecimento, como projeto de vida, mundo do trabalho, cultura, tecnologia digital. Teríamos hoje profissionais dentro do atual quadro
que poderia assim, ir para a sala de aula e tranquilamente aplicar essas disciplinas, ou precisaria de uma preparação mais, podemos dizer assim, mais longa, ou também contratação de serviços extras à classe escolar, à classe do magistério? É complexo, essa é uma pergunta muito importante, porque, na realidade, né, nós precisamos, de tempo em tempo, de uma reciclagem, de manter um estudo contínuo, né, ter acesso à formação. Para nós, o grande problema é que essas disciplinas introduzidas, né, aparentemente, e por experiências outras que conhecemos, né, são disciplinas que facilmente tu pode transformar em plataforma digital e, com isso, né, acabar com aquele posto de trabalho, com aquele emprego e dispensar professores. Eu sempre falo o seguinte: eu sou filho de bancário de profissão, 31 anos entre Banrisul e Banco do Brasil. Né? Quem conhece hoje, né, uma agência bancária e já um pouco mais velho, né, lembra o que era uma agência bancária há 20, há 30 anos atrás? Do trabalho. Sim. E também o conteúdo, né? As escolas públicas vão pegar conteúdos limitados, enquanto as escolas particulares, inclusive, vendem como propaganda que elas oferecem um currículo completo. A gente vai criar, né, 2 escolas no Brasil, ou 3, a escola privada, a escola pública, aquela que fica no centro da cidade, que recebe um recurso, um projeto, e a escola de periferia, que é só para cumprir tabela, oferecer a leitura, a escrita, as operações matemáticas e mais nada. Formação de mão de obra barata para um mercado do trabalho em crise. Tá certo. Criar o empreendedor na periferia. Aí você pergunta que tipo de empreendedor, não que não tenha capacidade, claro, né, mas dentro da realidade, da visão, né, da ótica da comunidade, até mesmo dos meios que a escola vai ter para investir nesse pessoal. Exato. Eu vou fazer uma pergunta aqui rapidamente para o professor Eric, e com isso o meu tempo aqui vai até às 15 horas. Certo. Então faltam 3 minutos. Professor Eric, assim, podemos até dizer assim, bem no curto e grosso do gaúcho, eu pergunto para um amigo: com esse novo ensino médio, né, com esse currículo que tem, com essas inovações que tem agora, hoje, um aluno que sai do ensino médio público, ele tem condições de concorrer com um aluno da escola privada fazendo um vestibular, por exemplo, numa URGS, com essa plataforma de hoje do ensino médio, do novo ensino médio? Bom, o novo ensino médio, ele retira, né, carga horária de disciplinas-chave para quem pretende concorrer, né, a um vestibular de uma universidade de ponta hoje no Brasil. Só que a minha resposta não sei se vai desagradar alguns, mas ela é um pouco mais profunda nisso. É porque a universidade também está sendo atacada. A universidade também está diminuindo vagas. E como eu disse, isso faz parte de um projeto. Que projeto é esse? A realidade que muitos hoje só estão percebendo no bolso de para onde está indo a nossa economia. A participação da indústria no PIB, hoje, ela é menos da metade do que ela foi no final dos anos 80. Hoje, a participação do agronegócio aumentou muito. Não estou dizendo que o Brasil não deve ser um grande produtor de alimentos, não é nesse sentido, né? Deixar hoje em dia tudo muito claro, porque as pessoas entendem pela metade, muitas vezes, né? Então, não estou dizendo que o Brasil não deve ter produção forte de alimentos. O que acontece hoje é que a nossa produção, dos governos de 2016 para cá, aconteceu muito o quê? Fortaleceu o financiamento da monocultura de exportação, enfraqueceu a indústria. Isso, consequentemente, aumenta onde? Empregos no setor de serviços. O setor de serviços precisa de uma mão de obra menos especializada, e é para isso que estão criando a educação no Brasil hoje, para mão de obra pouco especializada, com poucas chances na universidade, e que vai servir de mão de obra barata, numa situação onde o empreendedorismo virou a nova religião. Seja um trabalhador precarizado e se auto-chame de empreendedor. Em outras palavras, então, professores, o pobre sendo pobre e o rico com as universidades, com a melhor educação, sendo rico. Bom,
Eu tô já 15 horas, terminou meu tempo aqui, já tem outro colega chegando aí. Certo. Então, eu agradeço aos amigos aí, ao Alex e ao professor Eric, pela participação e as portas aqui da rádio 104.9, Sentinela FM, está aberta. Muito obrigado, então. Obrigado, um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito bem, pessoal, então tivemos aí a